Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das previsões da off-season. E agora, onde é que nós vamos? Vamos para a terra da Kathleen Clark. Indy. Vamos para Indiana Pacers. Está aqui Kathleen Clark, Indianápolis. que eu acabei de gravar agora um episódio da WNBA e é por isso que tem aqui coisa de... Ainda vou dizer para aqui lá em Boston, numa jogador qualquer das FIBA, mas não. Vamos Yeah. falar aqui dos Pacers. Aqui da equipa de Indiana que foram finalistas da conferência. Muito bem, muito bem. Quem é que verdade. adivinhava isto há um ano atrás? Ninguém, pois não. Ainda por cima a equipa, lá está, no ano passado nem foram aos playoffs, este era o ano de estreia desta era, Do Haliburton. Yeah. do Haliburton. E, como podem já estar a ver ou a ouvir, trago aqui o adepto que é o suspeito do costume, quando é os Pacers, que é o Luís Lucas. Tudo bem, Luís? Está tudo a andar. Obrigado mais uma vez. Tu estás uma maravilha, de finais da conferência. É verdade, mas contente. É assim, nem eu que se calhar sou o adepto mais insuspeito e mais fervoroso e mais otimista, esperava umas finais de conferência já neste ano. Passar uma primeira ronda com um bocadinho de sorte, acreditava agora ir a umas finais de conferência. Yeah. Acho que foi bom demais. E aliás, já vamos arrancar então com este tópico, embora vamos fazer um rescaldo da época regular e eu ia pedir-vos para a malta, se tiverem curiosidade, pesquisam então no canal, ou até eu deixo no link Sim. na descrição do episódio que falámos da época regular mais detalhadamente, da questão da troca, do Siakam e também a época em si também da equipa, do Haliburton também, que teve ali questões físicas. Agora só vamos falar basicamente do rescaldo destes playoffs dos Pacers, para não ser repetitivo, estar a repetir outra vez tudo e mais alguma coisa que falámos desse episódio. Vamos então falar então dos Pacers que enfrentaram os Milwaukee Bucks. Nós até fizemos essa previsão, não foi? Acho que fizemos na altura, que já estava assim. Já estava disse assim. Que ia ficar 4-2 e por acaso adivinhei. Exato. Esse primeiro confronto contra os Bucks, em que não tivemos Giannis, eu por acaso, como eu te disse, eu estava à espera que Giannis viesse, podia falhar os 2 primeiros jogos, mas que viesse e que podia Também achava que sim. alterar, mas acabou por não acontecer. Mas a culpa não é os Pacers, não têm culpa, os Pacers tiveram que fazer o seu trabalho, tal como lá está os Boston, que a malta diz, os Boston Celtics, não sei quem, não sei o que mais, pá, eles não têm culpa, okay? Os Boston Celtics vão pegar ao Tatum, não pode jogar, porque, não sei, ou seja, imagina, os Pacers contra os Bucks era, Haliburton não pode jogar porque o Giannis está fora, o Lillard lesionou-se, Siakam fica de fora porque o Lillard ficou de fora. Isto não é assim que funciona, malta, e é verdade, é verdade que pronto, eu sou sempre apologista de querer, como qualquer fã de desporto, é querer ter os melhores em campo para ver realmente quem é a melhor equipa, mas pronto, não sendo possível, não vamos estar aqui a condenar os Pacers ou os Celtics ou por aí fora por causa dessas questões. Mas os Pacers passaram essa primeira ronda, 4-2, que se viu que sim, os Pacers estava-se, ou o Giannis vinha realmente bem para dar a volta, ou se não isto não é tocar nesta primeira ronda, Luís Lucas, estava encaminhado para vocês, porque vocês também, os Pacers Bucks já tinham, como já falamos no outro episódio, tinha ali uma espécie de rivalidade construída durante a época regular por causa daquela bola, não sei o que mais, que o Giannis queria e foi atrás e o caraças. Mas os Pacers realmente vieram ali com a lição estudada do Rick Carlisle também e souberam explorar bem as fragilidades da equipa dos Bucks. E atenção, fragilidades não é só ofensivas. Eu também acho que ofensivas também. Mas sim, passo-te a bola. Sim. Como tu falaste, é assim, tirando o primeiro jogo, acho que tocaste aí no ponto-chave, foi o Carlisle preparou bem a série. Ainda assim, o primeiro jogo foi mau. Acho que Indiana entrou, não foi de forma temerária ou um bocado encolhidos, mas eles não estavam à espera que os Bucks sem os Giannis tivessem aquele poder todo e aquela atitude toda, aquela agressividade toda no primeiro jogo, ofensiva principalmente, e eles foram ali e levaram um bocadinho um soco no estômago, tanto chegaram a estar a levar 30 pontos ao intervalo. Depois ainda tiveram uma boa reação no terceiro período, chegaram a ficar ali a 10 pontos, 8 pontos, mas graças ao Siakam, até foi ali muito na boleia do claramente, Siakam. sim. Os primeiros 2 jogos o Siakam fez ali quase 40 pontos nos 2 jogos e teve muito bem. Mas acho que foi mesmo os ajustes e o Carlisle preparou bem a série. Depois soube sempre ajustar bem ao longo da série os emparelhamentos a nível defensivo.
Principalmente a defesa, desculpa interromper-te, a defender o Lillard. Ele teve ali Sim, um ajuste era isso que eu ia muitíssimo dizer. importante. Tanto o Nembhard começou, mas depois o ajuste quando pôs também algumas fases o Naismith e o TJ McConnell quando entrava, Yeah. o Lillard teve muitas dificuldades. Pronto, depois também o Lillard jogou ali tocado a meio da série, teve ali uma lesão, faltou um jogo, depois voltou, mas viu-se que também não estava a 100%. O próprio Middleton também, que até se calhar depois foi o jogador que carregou os Bucks nos últimos jogos, mas também se viu que não estava a 100%. Aquela equipa dos Bucks não estava muito saudável. A de Indiana também não, mas ainda assim estava bem mais fresco e tinha muito mais opções. Mas pronto, como nós tínhamos falado na altura, eu também esperava que o Giannis jogasse logo ao fim do primeiro jogo que eles perdessem, quer fosse para o jogo 1 ou o jogo 2. Não se veio a verificar, eles tiveram mais prudência, não quiseram arriscar, e acho bem, sinceramente. Não por causa dos Indiana, mas até como treinador de basquete, acho que em primeiro lugar está a saúde dos jogadores, temos que pensar no futuro dele, é o franchise player da equipa e eles não podem Exato. correr o risco de mandar mais uma época ao ar por causa de tentar apressar um regresso aos E playoffs. não é só Que um nós ano, nesse. Sim, um e ano não é na carreira, é porque isso, isso. E ainda para mais estamos a falar de um jogador que nós nem sequer sabíamos se ele a voltar iria ser o suficiente para ganharem a série, porque, como exato. falámos, ao longo da época regular, a Indiana ganhou 4 jogos a 1 contra os Bucks e o Giannis jogou e até com números impressionantes, mas Indiana consegue controlar mais ou menos ali a situação, porque se o Giannis estiver a fazer esses números, desde que consigam parar os restantes, aquilo não vai chegar. Mas eu acho que sim, acho que a série teve minimamente controlada, tirando esse primeiro jogo, depois a Indiana foi claramente superior a partir daí, com as baixas ou sem baixas, lá está como tu dizes. Eu acho que no geral o que estes playoffs, acho que isto também foi ao extremo, é verdade, esta época, mas o que nós estamos a ver é que mais do que teres a melhor equipa, é tu teres a equipa saudável e a carburar Bem oleado, sim, bem bem aliado oleado. na altura decisiva da época, que é nos playoffs. É Porque porque se tu fores a ver, quase todas as equipas tiveram jogadores-chave lesionados ao longo dos playoffs. Mesmo Indiana, que se calhar foi a equipa mais saudável, uma das mais saudáveis, o Haliburton também teve tocado a maior parte sim, exato, dos exato. playoffs. O Mathurin, que era o segundo melhor marcador da equipa, não jogou os playoffs todos e nem se falou disso, mas também é um jogador que fez falta. Uh, Acho que Luís, todas as equipas tiveram jogadores tu lesionados. Os tiras. próprios Boston não tiveram Sim, o Porzingis Porzingis. Exato, exato. parte dos Todas playoffs as e não se equipas, fala disso. Portanto, se tu fores a ver, todas as equipas que passaram uma ronda, ou seja, que não sim, foram logo sim, dela, sim. lá está. Tinha Pacers jogadores falaste há pouco. lesionados Os ou Knicks, já tocados vamos falar a ou seguir. Pronto, sim, que sim, aquilo, eles estavam sim, em modo quase autodestruição, os Knicks. sim, Eles iam, se sim, fossem às jogadas da conferência, coitados, iam chegar a um ponto de tentar jogar com os gajos da G-League. Malta do Oeste estava quase. tudo condicionado. Mesmo os Cavs, sem o Jared Allen contra os Magic no jogo Sim, 6 jogo 7, Donovan Mitchell, não é? também Do falhou outro alguns lado jogos. tivemos Jamal Murray, também que teve ali, não é? Condicionado. Aliás, teve aquele momento de pausa ali da série que até foi com que ele, quando começou a aparecer, não é? Hum. Mas lá está, quase todas as santas equipas tiveram um problema, mesmo os Clippers, quase está fulminados, tiveram a questão do Kawhi, ou seja, tivemos muitos jogadores chaves, lá está, jogadores na por cima Sim. chaves. O Doncic que tu viste no jogo da final, todo, parecia uma múmia O ali Doncic cheio de... foi, sim, o Doncic foi os playoffs quase todo e acho incrível os números e os playoffs que ele está a fazer, tendo em Yeah. conta que ele tem estado sempre a jogar lesionado, basicamente. O próprio Exatamente, Embiid, que também jogou exato. Ou coxo, seja, quase nem tivemos corria. este ano está a ser muito Mas está e a ser ao lesões. extremo. Acho que não me lembro de uns É, playoffs tão exato. castigados e tão fustigados por Mas lesões. mas se formos a tirar isso, lá está, e tocando nesta série, os Pacers mostraram que foram justos vencedores. Lá está, não Sim. tem culpa da questão de já estar fora. E porque, aliás, tocámos no primeiro jogo, foi o tal primeiro jogo, que é aquele jogo de teste, é por isso que às vezes não ligo muito, que é aquele jogo de teste que o Kyle testou, pronto, e depois ajustou. E foi E aquele não jogo acho em que que seja só isso, acho que também foi, desculpa interromper, acho que também foi por causa da questão, era o primeiro jogo de playoffs para a maior parte daqueles jogadores. sim. Ou E seja, o, e estamos o a falar Lillard da maior também. parte dos jogadores, e o Oh, Lillard estava Luís, a e arder o na primeira Lillard. parte, tinha 30 e tal pontos na primeira parte, mas Exato, o homem lançava, se lançasse fora do meio campo, marcava também. sim, e marcou. Sim, mas tipo, se lançasse mais vezes, marcava, estás a ver? Tipo, marcava em todo lado. Ou seja, ok. Mas depois o outro jogo que os Bucks ganharam foi o tal jogo que eu vi os Pacers assim um bocado relaxados, porque tinha a Sim, sim. vantagem Tinha o confortável fator casa também, e sentiam-se confortáveis. E pronto, e depois de perder aquele jogo, ok, temos que ganhar o jogo 6 porque não queremos ir a jogo 7 a Milwaukee. sim. Pronto, foi isso que aconteceu, a meu ver. Mas pá, de resto, só para fechar esta série,
foi uma vitória justíssima dos Pacers e avançar. Na outra, foi uma série contra os Knicks, um bocado, como é que eu vou te dizer? Foi equilibrado, mas depois houve ali, acho que foi a partir do jogo 3, não é? Que foi tipo Provas de um lado e blowouts, do outro, sim. blowouts, blowout de um lado. Foi mesmo coisa. Em que tivemos os Pacers ali, não sei se concordas comigo, algo irregulares, a meu ver, porque o Siakam ora aparecia, ora desaparecia. O Haliburton também teve ali um par de jogos muito bons, mas depois outros jogos, ok, questões de tocado. E os Knicks que estavam a ser Knicks, aquela imagem da agressividade e isso, mas Sim. também estavam só a destruir-se, no sentido de já estavam não tinha Mitchell Robinson, depois foi o John Noble, depois é o Brunson no jogo 7. Coitados, meu Deus, e o Bogdanovic também ficou de fora também, coitados. Sim. Mas dessa série, não sei se concordas comigo, foi uma série que foi até equilibrada, quente, Sim. início bem quente, ali os primeiros jogos, mas depois foi, ora os Knicks no jogo 5, meu Deus, ora os Pacers no jogo 6, meu Deus, e depois no jogo 7 também foi um bocado isto, foi um blowout autêntico dos Pacers que estavam a marcar tudo e os Knicks não estavam a conseguir responder, digamos assim. Sim, epá, eu acho que Indiana, como tu estavas, acho que tocaste mais uma vez num ponto-chave, eu não acho que Indiana tenha sido irregular na série. Até acho que a equipa foi mais regular, foi mais consistente e foi mais constante, tirando o jogo, qual? Jogo O 5? 5, o 5, o Sim, 5, foi o esquece. único que levaram, pronto, foi um Esse amasso, jogo, mas tirando o esse jogo jogo 5, 5, sabes o que era? Era tipo, mais valer mandar a equipa da G-League, que aquilo, sim, eles sim. não E foi o que entravam em campo. aconteceu. A Indiana, no início do quarto período, pôs os suplentes todos e os Knicks é que continuaram com os melhores, não sei porquê, quando já estavam a dar uma tarefa e Tom o Thibodeau, pá. Thibodeau, em vez de descansar a equipa, que já tinha a equipa toda fustigada, não, ainda carregou mais para dar mais, como eles também tinham levado um amasso no jogo anterior, também de 30 pontos, ele quis, entre aspas, vingar-se. Mas eu acho que Indiana até foi bastante constante ao longo da série, manteve sempre um nível alto. A série ficou 4-3, mas até acho que foi um pouco imerecido, porque os dois primeiros jogos na casa dos Knicks, Indiana teve os dois jogos na mão, dominou os dois jogos fora, até houve ali a tal questão na altura que se falou dos Indiana terem enviado um documento com 70, 80... na altura foi um exagero, dos 70, 80 erros de arbitragem em favor dos Knicks, nesses primeiros dois jogos. Não foi ao exagero, não vou levar a esse exagero extremo como eles fizeram, que acho que aquilo também foi uma forma de pressão e uma forma de condicionar os árbitros e a própria comunicação social para os restantes jogos da série, mas acho que a Indiana foi claramente prejudicado nesses primeiros dois jogos, principalmente no primeiro jogo. Houve ali lances que foi debatidos na altura, quando a Indiana ganhava já dentro do último minuto, que foram para o lado dos Knicks e que condicionaram ali um bocadinho aquilo. Se a Indiana tem roubado um desses primeiros dois jogos fora, eu acho que a Indiana tinha ganho a série com mais facilidade, 4-1 ou 4-2, sinceramente. Não sei se é por eu ser entre aspas, um homer, um, um adepto fervoroso das Pacers, mas eu acho claramente que a Indiana era superior aos Knicks, então com as lesões ainda mais superior achava, e acho que até a série foi mais equilibrada do que deveria ter sido. Porque Eu acho que estava ali um bocado de coisa. Aliás, se tivessem todos. Eu se até vou tivessem dizer sincero. todos, eu acho que Indiana Tivessem ganhava a todos. mesma, pelo que eu já disse, se tivessem Não. todos com o Randall, Eu acho que não, eu eu discordo acho que contigo. Os Knicks são piores com o Randall do que sem o Randall. E acho que foi o melhor que Sim, aconteceu mas aos Knicks. eu acho que o fator-chave foi mesmo. Pronto, o Brunson também no jogo. Mas o Brunson, pronto, já estava ali. Coisa. Mas não foi Não vou muito o por Brunson. aí. Mas se Foi hoje fosse, no Nobi. O sim, Nobi. claramente o jogador-chave daquela equipa é o OG. E aliás, quando nós fomos a Defensivamente, falar, ele é o patrão daquela não defesa só, toda. mas é a cola daquela equipa, é tipo os Raymond Green lá da zona, com um bocadinho mais qualidade ofensivamente. Eu acho que o OG, se calhar posso falar um bocadinho mais à frente depois, até na questão das renovações, etc., dos Pacers, foi um jogador que eu já queria para os Pacers há um ano atrás. Na altura, quando se foi buscar o Siakam, eles também tentaram buscar o OG umas semanas antes e não conseguiram. E epá, eu acho que para mim é o jogador perfeito para aquela equipa e não só, para E é muitas o equipas jogador. da liga. Eu ia E dizer, é o jogador, é o 3&D player que toda a equipa da NBA neste quer. momento, eu não vou Toda a dizer que é o NBA melhor quer. 3&D da NBA, mas é Não, dos mas melhores. não estou a dizer que é o melhor, mas é o jogador. Tu dás Ele uns só tem Lakers, uma os Lakers condicionante. aceitam. Ele só tem uma condicionante que foi na altura quando se falou pelo IP Indiana, mesmo na altura do draft, Indiana podia ter draftado até porque ele é do estado de Indianápolis e etc. Há ali ligações, raízes. Eles não o draftaram por causa das questões de lesões que ele já tinha desde os tempos da faculdade e é o único senão daquele jogador, porque ele é um jogador
tem nível All-Star claramente, ele só não tem esse nível ou não tem conseguido lá chegar por causa das questões de estar sempre lesionado constantemente. É um jogador muito pouco saudável, joga 20, 30 jogos, tem uma lesão de mais um mês ou dois, joga mais 20 a 30 e está outra vez lesionado. E no ataque, acho que é o ponto que, sim, é um Mas eu bocado acho que irregular. tem a ver Por com causa da isso. questão das lesões Eu acho também, que se porque ele é tipo, tivesse quando mais está a continuidade e mais aquecer, confiança, eu acho que ele sim, ia dar sim. esse salto e ser um jogador à vontade de 20 pontos por jogo e que desse outro tipo de contributos no jogo, a não ser só a questão da pontuação, dos ressaltos, das assistências, roubos de bola, da defesa, etc, etc. Mas eu acho que com as duas equipas saudáveis, metendo-os todos nos Knicks, os todos nos Pacers, o Mathurin, etc, eu acho que Indiana é melhor que os Knicks. Durante a época regular provou também. Acho que tem um bom encaixe contra os Knicks. Acho que os Knicks já não vou falar da questão das arbitragens nos dois primeiros jogos, mas também foi a questão da comunicação social, da pressão, de tudo o que vem de fora, que queriam, entre aspas, empurrar os Knicks à força por ali acima. E depois também tem jogadores mais experientes que Indiana não tem. Indiana tem essa pecha de ser uma equipa das mais jovens da liga, era a segunda mais jovem nos playoffs atrás dos OKC. Eu até pensava que era os Orlando, mas depois fui ver as estatísticas. No Orlando tem ali um gajo ou outro mais velho, deve ser Joe os que Ingles. fazem, pode ser os Tirando o que Joe fazem Ingles ali, e o que sobe Gary um Harris, bocadinho a éramos média. mais nova. É Éramos mais possível, nova. Se é tens aí o possível. Joe Ingles e. É verdade que os Mas Oklahoma City Thunder podem alegar que é tipo, ó, tiras o Gordon Hayward, pronto, também é verdade. também era de cima, deste também. Indiana também, tirando o McConnell e o Siakam, também era tudo Não. 24 para baixo, praticamente. E o outro? O vosso segurança? Então e o vosso segurança? Mas isso não conta, ele nem joga. Estou a falar dos jogadores que jogam. Isso aí é só mesmo o segurança, está mesmo ali só para casa, que ele dê alguma coisa para o torto. Mas pronto, mas falando agora um bocadinho mais a série da série, acho que a série foi mais equilibrada do que eu estava à espera. Achei incrível como é que dos 15 analistas da NBA e da ESPN, etc., ninguém deu Indiana para ganhar a série, porque eu se tivesse que apostar o meu dinheiro, eu apostava em Indiana, não é só por ser adepto de Indiana, acho claramente que era uma equipa melhor construída, então com as lesões, como eu disse, até acho que foi uma série mais equilibrada do que o que deveria ter sido. Mas pronto, mas foi uma série engraçada. Houve a questão também, acho que se criou agora também um pouco uma rivalidade com os Knicks, como também como falamos com os Bucks. O próprio Josh Hart já tinha tido comentários ao longo da época e o Malik Beasley. E agora, já depois dos playoffs, o Josh Hart até já houve aí duas situações que têm estado a correr aí nas comunicação social do Josh Hart a comentar cenas do Haliburton, a meter-se com ele, a dizer que ganharam os mesmos jogos nos playoffs com os Knicks, por causa da varridela que levaram com o Boston, se bem que ele nem sabe fazer bem as contas porque eles perderam 4-3, portanto Indiana ganha sempre mais um jogo do que eles nos playoffs. Mas pronto, tem havido ali alguma uma fricção entre os jogadores, os Knicks não aceitaram bem a eliminação, não estavam à espera, mas acho que Indiana é melhor. Acho que mesmo com a equipa toda, lá está, sei que 90% dos adeptos da NBA não veem assim, mas eu, mais conhecedor da equipa dos Indiana, acho que Indiana é superior. E lá está, e estamos a falar numa série em que o Brunson fez, se calhar, os playoffs, não é se calhar, o Brunson foi dos melhores jogadores dos playoffs, ponto, e fez jogos mesmo, uma coisa absurda, e o Haliburton teve num nível bastante abaixo do que aquilo que pode. Se o Haliburton tivesse um nível do início da época, possivelmente até Indiana tinha equipa para dar 4-0 ou 4-1. Portanto, não sei, acho que foi uma série, lá está, foi uma série engraçada, 4-3, e ainda por cima irmos ganhar o sétimo jogo ao Madison foi bom. O Madison é tipo o salão de É o festas dos Meca, Pacers, sim, mas é o Meca do do Reggie, basquetebol. etc. Está a falar E do. não, Ok, estou a falar por causa das rivalidades e do eu Reggie já estou a Miller perceber, exato. Exato. e acho que Indiana já foi lá ganhar 3 vezes jogos 7 ao Madison, ou seja, há uma rivalidade boa. Indiana normalmente dá-se bem com os Knicks. Também lembro-me há uns 10 anos, na altura do Paul George, do Roy Hibbert contra o Carmelo, nos Knicks também, de ganharmos aos Knicks que eram super favoritos na altura. Uhum. Portanto, eu nunca tive muito medo dos Knicks, sinceramente. Preferia mil vezes apanhar os Knicks do que apanhar uns Sixers, mesmo com o Embiid sem uma perna. E, portanto, foi o que foi. Indiana passou, Sim, acho que sim, foi sim. justo. Acho que lá está, sem aquele condicionamento da arbitragem nos primeiros 2 jogos, acho que Indiana tinha ganho mais facilmente. Ok. Depois, as finais da conferência apanharam os Celtics, sem Porzingis, Sim, mas estes Celtics, é verdade que do vosso lado também tinha a questão do Haliburton, não é? Haliburton, Mas sim. mesmo assim estes Celtics, pá,
como estamos a ver nestas finais, porque Sim, atualmente eram do nível estamos a gravar, está 3-1, atenção, sim, não sim. fazer, até pode estar 4-1 ou no jogo 2 ou 3-2, mas é um desnível de talento muito, muito grande. E mesmo assim, como toda a gente viu, Indiana teve 3 dos 4 jogos completamente na É, mão. só foi ali, o jogo 2 é que foi realmente Jogo ok. 1, O jogo 1 foi, pronto, nós vamos comentar mais jogo 1, concretamente desses jogos, mas tipo, o jogo 2, pronto, não há assim grande coisa, vitória justa de Boston Celtics, acho que é aquela vitória, pronto, não deixa dúvidas. sim. Agora, o jogo 1, tal como o jogo 3, foi ali o Kyle Lyle a ser muito anjinho, 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 sim. muito anjinho. As questões dos timeouts, e depois, pronto, que depois os Celtics estavam a começar a aquecer, depois temos aquele no jogo 1 até aquele momento de Jalen Brown em que consegue roubar a bola e depois marca o triplo e pronto, foi a prolongamento, depois apareceu o Tatum, que até nem apareceu no restante jogo, Sim. sinceramente o Teve Tatum desaparecido. realmente superstar, digamos assim, apareceu foi no prolongamento. No jogo 3 foi outra vez um bocado Rick Carlisle e depois jogo 4, pronto, acho que também podiam os Pacers ganhar, mas acho que aí no jogo 4, ok, No mesmo jogo se 4 a Indiana ganhassem, teve a ganhar por 20 pontos já na meio da segunda parte, foi muito mal perdido. Aliás, lá exa- está, houve uma estatística que eles também fizeram no final que Indiana em 3 dos 4 jogos teve exato. 99% de probabilidade de ganhar os jogos ali a minutos do fim, porque os jogos estavam Vocês ganhos e conseguiram pareciam, perder. vocês pareciam aquela estatística dos Lakers, que é estar porrada de tempo na liderança do marcador, mas depois perdem os jogos na É, parte final. foi assim. Aliás, Indiana teve 75% do tempo dos 4 É, jogos na frente e não ganhou jogo nenhum. Ou seja, como estamos a Os falar Lakers de. ganharam um, os Lakers ganharam um, mas vocês não foram nenhum, exato. Mas acho que não é pronto, é uma varridela, é sempre uma varridela, não é bom, ninguém gosta. Mas não foi Mas uma varridela, se formos a não ver os f jogos, sim, sim, não. não Claramente, foi se nós fôssemos a ser, cabazadas. se nós fôssemos a ser, lá está, podemos olhar isto dessa maneira, que é resultado puro e duro, 4-0, não interessa, varridela, Boston é muito melhor. Indiana estava ali para aprender e acho que foi muito importante para aqueles jogadores terem lá está, este cheirinho de, de uma ronda já tão avançada, uma final de conferência. Acho que para o ano, se lá voltarem a estar, já vão estar mais preparados, mas sinceramente, se nós formos a ser mais, ou malta que gosta de ver basquete, gosta de analisar os jogos, Indiana podia perfeitamente, é óbvio, não vamos dizer que Indiana devia ter passado, etc. Mas se nós fôssemos analisar os 4 jogos, nós no final daqueles 4 jogos podia estar 3-1 para Indiana, porque Indiana dominou 3 jogos até segundos do fim e teve com os jogos completamente na mão. Aquele primeiro jogo, da maneira como eles perdem no último minuto, fazem 3 turnovers, até numa reposição de bola conseguem perder a bola, depois não fazem falta e deixam ele lançar um triplo a acabar o tempo. O jogo 3 a ganhar também por 20 e tal pontos também foram perder. O jogo 4 a ganhar por 18 no meio do terceiro período, quase no final do terceiro período também foram perder. Portanto, acho que a série... Aliás, o Jalen Brown agora no final do jogo 2 ou jogo 3 das finais, disse que a equipa que lhes fez soar mais e que foi mais difícil para os Boston até ali foi os Indiana, que curiosamente foi a única série que eles ganharam por 4-0, mas foi a equipa que os fez soar mais e que foi mais difícil para eles ganhar. E, e pronto, falando um bocadinho da série, acho que claramente apareceu ali 2 jogadores no lado de Indiana que deram um passo em frente, principalmente a questão do Nembhard, fez uma série espetacular. Já contra os Knicks e contra os Bucks ele tinha tido momentos muito bons, até como o game winner do jogo 3 com os Knicks. Também houve lá um jogo com os Bucks que ele jogou muito bem, mas nesta série toda ele teve sempre números muito altos, É, muito eu acho que foi, consistente. eu acho que foi nesta série dos Celtics que realmente se afirmou. Eu acho que sim. Acho Eu acho que era aquele jogador, aquele role player que até muitos adeptos casuais da NBA nem se calhar nem o conhecem ou só conhecem de nome, mas acho que nestes playoffs e principalmente nesta série se deu a conhecer e se calhar a malta já começa a olhar para ele com outros olhos a pensar, epá, se calhar noutra equipa, noutro contexto até podia ser um jogador mais que importante, um base. desculpa, Luís, só para dar também para a malta Diz, saber, diz, diz. a média de Neymar na série contra Boston, contra por Boston acaso não tenho. foi 21 pontos, arredondando 8 assistências, depois 89% de lance livre, 54% de lançamento de campo e 40, se rodar 48% de Sim, triplo. 4,50 triplo, sim, sim. Foi muito bom. É, Grande-
Sim, E isso é isto número. É e quase foi número a de sério. estrela, ainda para mais estamos a falar de um jogador que não era a estrela e que não era o Sim, jogador que sim, tinha sim. mais. Pronto, no último jogo o Haliburton não jogou, ele teve mais bola, etc. Mas no Sim, restante da sim. série, não. Tínhamos o Siakam, o Haliburton, o Turner com os seus toques e ele ia comendo os restos e, no entanto, a fazer a diferença. Uhum. Acho que ele E deu esse mais defensivamente importante. até portou-se Sim, portou-se sim, bem sim, defensivamente. sim. Ele Claro que defensivamente é um dos pontos fortes dele. sim, sim. Embora, prontos, contra, falámos aqui há pouco, contra, por exemplo, apanhou o Lillard e ficou assim meio, prontos, Sim. meio coisa, e depois Ele teve ali mais alguns matchups dificuldades, foi mais com o complicados. Brunson. Brunson teve muitas Brunson, dificuldades. exato, exato. E o Foi Brunson que se deu também, Naismith. que é mais, prontos, o Brunson estava em alta também. O Sim, Brunson sim. nestes playoffs também estava on fire. E realmente, mesmo assim, mostrou as suas habilidades defensivas. E acho que foi realmente o grande ponto positivo destes Pacers foi o Nembhard. Se não Sim. vou dizer, lá está maior, se calhar. E ele, o TJ McConnell, também o TJ Pronto, McConnell o mostrou que ainda está TJ, na sim. NBA. O É, TJ acho que provou, porque toda a gente falava que ele era aquele tipo de jogador que entra e mexe com o jogo, etc. Mas ainda ninguém tinha visto o TJ McConnell a um nível destes, a nível de playoff. Era tipo, aquele jogador chato, a nível de temporada regular, mas ninguém sabia se o jogo dele se entre aspas, se transpunha ou se aplicava a nível de playoffs e se tinha a mesma influência, e claramente. O Obi Toppin também fez uns bons playoffs. Foi o Toppin e o McConnell entraram sempre a dar bastantes pontos e energia do banco dos Pacers. Mas faltou ali, acho que faltou ali claramente o Mathurin, porque nos momentos decisivos ele é o go-to guy, apesar de não ser o franchise player, ele é o go-to guy dos Pacers nos momentos decisivos, quando está em campo, e acho que ele fez muita falta nos playoffs, e e é um principalmente a jogador que tem experiência mesmo. que ele ia ganhar, acho que foi Ah, pena sim, sim, a sim, lesão sim, dele. foi pena. Yeah, yeah. E outra cena era tipo, às vezes é, lá está, é preciso um jogador que não tenha medo de Sim, arriscar sim, e isso é mesmo que as maluco, coisas correm bem. E o é, Maturin é, é muito bom nisso, às vezes. é. É, quando a equipa está assim um bocado em baixo, ele pega na bola, deixa que eu marque aqui uns pontos e pronto, É e aquele faz com jogador que que. tem pronto, lá está, tem tanto tudo bom como tudo mau. É aquele jogador que te pode ganhar um jogo como te pode perder um jogo, porque Exato. lá está. É Sim, aqueles sim, jogadores às assim um vezes bocadinho maluco. o excesso É, de é, confiança ou a é. maluquice às vezes não é bom. Por um lado, Não, às vezes é sim. bom, quando a coisa Há resulta momentos no em que é lado. bom teres um jogador desse, mas há outros momentos em que às vezes até é melhor tirá-lo do campo. É Tínhamos há para uns ter a anos calma. um Yeah, jogador yeah. parecido com menos talento que era o Lance Stevenson, que era igual. O Larry Bird dizia que ele era, podia ser o melhor jogador da equipa, da tua equipa, ou podia ser o melhor jogador da equipa contrária. E Exato. perceber isso às vezes não é fácil com os decorrer dos Exato, jogos. e às vezes tens que, Tens que tomar mesmo durante o decisões jogo, e exato, e às vezes assim, pá, deixa passar mais um minuto ou dois para ver o que é que ele faz. sim, sim. E às vezes esse minuto ou dois foi quando a equipa adversária faz uma run por causa dele, por ele ter falhado lançamentos e não ter defendido. Mas pronto, lá está. Mas sim, Mas acho que de modo sim, geral, acho que foi bom, acho que foi uma boa série, acho que foi uns bons playoffs, lá está. sim, Ninguém sim, esperava no início da época que fosse uma final de conferência. O expectável é que fossem uma primeira ronda de playoffs. Acho que sim, acho que toda a gente esperava que este ano fossem aos playoffs, era o objetivo da equipa também. Depois com o ingresso do Siakam acho que ainda ficou mais evidente, até por causa da questão de já tínhamos falado do in-season tournament que tinha corrido bem. E, mas passar a primeira ronda, acho que sim, acho que estava nos planos, era o objetivo, era esse. Agora chegar a uma final de conferência, acho que foi saltado exato. dois patamares no processo, que era o que eu Exato. esperava, se calhar, daqui a 2 anos, por exemplo, Sim, é que vocês estiveram na final da conferência e na final do do in-season, por in-season, isso, sim, sim, ou seja, o tal torneio ali da primeira metade, digamos assim, do in-season, não é? Da primeira sim, metade da época regular e agora nestes playoffs, ou seja, começaram muito bem, que é verdade, e acabaram bem. Ali a pior parte da época até foi, como nós comentámos na sim. época regular, foi ali, pronto, por causa da questão do Halliburton, caíram. De Dalton resto, Halliburton, do início do mas de Siakam, resto, sim. tu podes dizer que vocês começaram bem a época e E acabaram acabámos bem. bem, sim. Tirando o Mesmo apesar 4-0, deste mas 4-0, sim, sim. mas Mas foi acabar pá, bem. Foi acabar sim, bem. sim, sim, sim. Estamos a falar de Não, uma equipa claramente de outro nível, de como se está a ver nas finais e tudo. Possivelmente vão ser os campeões. Eu também acho que ainda não está fechado. Acho que Dallas, vamos ver hoje como é que vai correr, mas, mas possivelmente vão ser os campeões e Indiana não envergonhou nada e bateu-se bem sim, de sim, frente sim, em todos os sim. jogos. Foi tipo, foi 4-0, mas não foram enterrados. Sim, Não foram enterrados. Bem, primeiro tópico falado, agora vamos falar da questão, lá está, da off-season, mas já falei aqui um bocado em off com o Lucas.
questões de off-season dos Pacers é interno, é renovações, não é ao Sim, Lucas. acho que sim. É mais, e obviamente o grande nome é Siaka, que eu acredito claramente que os Pacers, ao fazerem a troca, tenham palavrado com o agente dele e já esteja tá tudo combinado. E à partida, pelo que se fala, é o tal contrato 50 milhões, não é? Mais ou menos 50 Sim, milhões anuais. sim. Nisto, eu acho que, Lucas, eu ficava espantado ou muito surpreso se os Pacers não renovassem com o Siakam. Sinceramente, porque senão a troca não fazia sentido nenhum. Não é não fazer sentido nenhum. Não Começava a sei. perder sentido. Começava a perder sentido, porque destes picos, não é? Mas sim. Pronto, é assim, o expectável é que o Siakam renove, acho que é o que vai acontecer. Se me perguntar se era o que eu queria, não. Eh, porque Ah, ah, acho que é o que o- faz sentido, claramente é o que faz sentido, é o jogar pelo seguro, é garantir que vão ter uma equipa sólida para os próximos anos, ou seja, o Siakam tem 30, fala-se de uma renovação de 5 anos, mas eu acho que quando se fala nos valores de quase 50 milhões ou à volta de 50 milhões por ano, acho que ele não é um jogador que vale esse dinheiro todo. opá, Somos, mas, ó, Lucas, sabemos o que problema é se que mal na marca NBA. teams, se mal marca teams, já sabemos que também tem que sempre pagar normalmente acima do valor de mercado dos jogadores para os conseguirem manter, porque se Indiana não oferecer esse valor, há de aparecer outras equipas com mais nome que lhe dão menos qualquer coisa e ele vai. Os Portanto, Philadelphia, ainda por cima ali com o Embiid, não é? Tem ali sim, uma boa não sei se eles ligação. têm muito interesse no Siakam, mas Sim, sim. mas tens equipas, por exemplo, nos Magic podem perder a cabeça, ir Sim, mas há atrás. sempre alguma equipa que Os está, Pistons. lá está, uma equipa dessas que está disposta e se ele realmente o que lhe interessar é a questão de dinheiro, que eu por acaso até acho que nem é, mas se a questão prioritária foi a questão do dinheiro, ele vai e acabou. Agora, se Sabes uma coisa sobre essa questão? É verdade, como tu dizes, às vezes os jogadores, ok, olham para a carteira, e há alguns que não olham muito para a carteira, mas mesmo assim chega ao fim e ganham aqueles contratos. E eu acho que é muito por causa dos agentes, porque os agentes, como tu sim, sabes, sim, sim. gostam de glorificar, de olha, veja, eu consegui esta max extension para este jogador. E o jogador, tipo, nem estava muito, ok, se vocês derem menos um bocadinho aceito, mas o próprio agente para o trabalho dele, atenção, que ele não ganha grande coisa com isso, não é? Mas para Sim, o trabalho dele é tipo, pá, eu consegui este contrato deste jogador por isto, ou daquele, estás a ver? Para o currículo de um agente é sem muito dúvida. importante, Conta muito, conta. percebes? Conta. Tem essa reputação, digamos assim. Mas sim, é assim, eu acho que sim, vai ser a peça-chave, entre aspas, da off-season dos Pacers, saber se ele renova, que eu acredito que sim, já se falava na altura das conversas que ele tinha com o Haliburton antes de ir para a Indiana e que aquilo já estava um bocado apalavrado, a questão até do agente dele, já não sei se estou a fazer confusão, mas eu acho que o agente dele era o mesmo agente do Nembhard, agora já não tenho certeza. Não faço ideia, pá, isso já não Mas faço pronto, ideia. mas já se fala ali de uma série de questões, acho que aquilo já está um bocado apalavrado. Ele na entrevista de final da época, entre aspas, de despedida de Indiana, também falou a sorrir muito, a dizer que tinha gostado ali, que gostou da maneira como o Estado o abraçou, pronto, dos pavilhões sempre cheios e o entusiasmo que houve ali à volta da equipe, que é o que ele quer. Portanto, acredito que aquilo já esteja mais ou menos feito e apalavrado e ele vai renovar. Mas lá está, mais uma vez, como eu te digo, acho que isto é uma daquelas decisões importantes para o futuro do franchise e estar. E, então, pelos anos que se fala, 4 5 anos, a É, hipotecar um bocado o futuro, porque depois trocá-lo é muito complicado. Ou seja, se aquilo corre mal, ou se ele tem uma lesão grave, é, sei lá, tantas coisas podem acontecer, nós não mas é sabemos. como se diz, it's a price to pay, é um Sim, bocado. sim, sim. E qualquer equipa tem um bocado isto, tem tipo aquele jogador que tipo, pá, overpaid, que tipo, para ficar com este jogador, tipo, Sim, pagar mas isto. aqui estamos a falar mesmo, normalmente estes valores de 40 e tal, 50 milhões é as superestrelas da NBA. O Siakam não é uma superestrela, é uma estrela, Sim, é sim, um sim. jogador que já chegou ao All-Star, é um jogador que pode ter nível para um All-Star, para o ano até Mas, pode por voltar, exemplo, eu vou mas dar-te eu vou não, dar-te o exemplo do Paul George, por exemplo. não. Paul George. Não, o Paul George dos Clippers. Uh, os Clippers, se querem ficar com ele, vão ter que dar o max. O max dele é ele no final, com 38 anos, ganhar 60 e tal milhões. E achas que Sim, ele vale isso? Não. não. É um bocado É isso, estás assim, a ver?
Se formos a ver neste momento o nível do Paul George, não vamos falar de Sim, passado nem nada sim, disso, mas se formos sim, falar sim. o nível neste momento que ele tem, eu até acho que ele pode valer um max contract, ainda assim. Ah pá, Aliás, mas eu se 4 tivesse, anos, se tivesse que decidir entre um Paul George, que é um dos rumores que se fala, é o interesse do. Aliás, também se fala dos teus Magic, mas a equipa que se tem falado mais para ele tem sido os os Sixers. Pacers, depois tem falado dos Sixers, os OKC e os Orlando, é as 4 equipas. Mas tem havido bastantes rumores, pelo menos nos sítios onde eu frequento, dele poder voltar a Indiana. Uh, porque ele tem tido, salvo erro, há 2 ou 3 semanas, teve 2 dias seguidos a ter jantares com o Larry Bird, e as ligações do Bird e deles eram grandes amigos no tempo de Indiana, depois acabaram mal, aquilo houve ali uma ruptura entre eles, tanto que fez ele querer ser trocado na altura, e foi na altura que o Bird também saiu da estrutura de Indiana, oficialmente, mas tem-se mantido, pronto, não oficiosamente, mas tem-se mantido, e agora ele tem sido visto a jantar com o Bird, tem-se falado um pouco que isso pode ser algo de. Aliás, a relação também dele com o Halliburton, já fez 2 ou 3 podcasts a entrevistar o Halliburton, está ali uma química boa, ele gosta do Halliburton, etc. Pronto, há ligação ao Estado. Não sei até que ponto é que isso poderia ser verdade ou não, mas eu, se tivesse que optar entre um Paul George ou o Siakam, apesar do Paul George ser bem mais velho, eu preferia o Paul George. Por tudo Sim, o que ele engloba, eu acho que se fosse entre os dois, e acho que mais depressa dava os 40 ou 50 sim, milhões sim, pelo sim, Paul sim, George sim, do que sim, pelo sim. Siakam. Sim, Mas o mas que vai o acontecer é. Siakam é 49 milhões, eu já estive a confirmar, por média. O Paulo Jorge é 56, é diferente. Sim, É sim. mais. E atenção, o Paulo Jorge não é 5 anos de contrato por causa da regra dos O Paul overtime. George tem quanto? 34 anos, por aí. Ele não pode ganhar o tal super. Não pode, ou seja, a equipa que tiver não pode oferecer um Supermax 5 anos com Supermax, que yeah. esses 5 anos chegam ali aos 38 anos. Ou seja, ele chega Sim, aos 38, não pode. Não pode quer dizer, pode chegar aos 38, como o LeBron James, mas tens que renovar mais sim, mais sim, um. sim, Tipo, não sim, pode ser uma super extensão sim. que atinja essa idade, digamos assim. Depois é como eu disse, é como o LeBron James tem que renovar sempre cada ano, tem que andar a renovar mais um. Mas opa, o Siakam, vamos ver como é que vai ser. Para isso acontecer, era preciso que o Paulo Jorge queira mesmo voltar a Indiana e haja uma espécie de sign and trade, digamos assim. Para isso Não, acontecer, nível de cap. eu acho que só Pá, nível de faria cap. sentido. Lá está, mas isto depois há tanta coisa por fora que nós não sabemos. Mas eu acho que só faria sentido se Indiana realmente renovasse com o Siakam e arranjasse ali alguma maneira de ir buscar o Paul George. Lá está, num sign and trade, ou mesmo Sim, o Paul George aceitasse. Mas pelo que se fala dele não é, querer ficar sem ser um max, agora aceitar vir por menos, também acho difícil não, acreditar. não Até acredito. porque ele é aquele tipo de jogador que vai arranjar qualquer equipa na NBA a dar-lhe o max, portanto, Exato, exato. eh, E atenção, vocês a nível de cap só têm 30 milhões, nem isso, por isso sim, lá nem está. isso, porque atenção, eu estou a tirar fora, atenção, eu estou a tirar fora o Siakam, estou a tirar fora o Obi Toppin, estou a tirar fora esses Sim. contratos, não é? E até do Jalen Smith, que é player option, por O isso estou a Jalen tirar Smith esses, já disse que não vai. não vai ativar Pronto, a player sim, que option, não vai exato. ativar a player option. Sim, E eu acho nem bem. meti nisso. Sim, porque acho que já era um jogador que estava a ficar fora da rotação, sinceramente também. Ele perdeu o lugar nos playoffs para o Isaiah Jackson e não levou isso a Exato, bem. exato. Yeah. Yeah. E acho que até, como eu disse, faz certo sentido. Agora Sim, vou acho passar que sim. para outro nome. Vou passar para outro nome, que lá está, falei há pouco dele, o Obi Toppin. Ele é restricted free agent. Sim, O que é que achas que. Eu acho que os Pacers vão renovar. Agora, vão, vão. o preço pode depender de alguém de fora, porque ele é restricted, ou seja, alguém de fora pode dar um contrato e os Pacers vão igualam. Percebes? Por isso Sim, que a até nível de depende do valor, valor. Depende do eu valor. acho que o valor, eu acho que Ali até até para 10, valores, 12 milhões, acho que sim, que ele vai renovar e vai ficar. Se, o se for problema é que o acima desses jogador ele pode valores, dizer assim, eu acho que o jogador pode chegar à beira da equipa e dizer eu quero testar a free agency, porque ele é restricted sim, e coisa. Eu acho que vai, e eu acho que ao Bitopin pode acontecer um caso como esse, não que não vai sei. ser uma relação, não é fácil, vai ser tipo, opa, deixa-me ver o valor, as peças, ok, vai ver. Tu não vais conseguir atingir um contrato de 20 e Eu tal por acaso milhões. acho que não. Eu acho que vai ser um jogador que vão ficar com ele. Acho que não vai haver, Vai ser não vai haver, fácil, vai ser. não vai, sim, acho que não vai haver um grande interesse no top. E no top não é um jogador muito específico para um contexto. Sim, também E concordo. aliás, a Indiana acho que é mesmo o sítio perfeito para ele correr, o espaço. O Haliburton, que é o melhor, se calhar, passador da liga. Eu acho que sinceramente é o melhor espaço para ele. Não vejo muitas equipas a jogar o basquete que a Indiana joga
joga de contra-ataque, de correrias, de afundanços, em que lhe dê tanta liberdade. Sinceramente, ele tem uma boa relação com o Haliburton, portanto, ele foi para lá até lá está devido a esse relacionamento, já desde a NCA. Portanto, eu não sei até que ponto é que vai haver assim grande interesse sobre o Obi Toppin. Acho que ele vai ficar, sinceramente. Se quiseres passar para outro tipo de jogadores, pronto, já falámos um pouco. O Jalen Smith não vai exercer player option e não acredito que Indiana queira ficar com ele, sinceramente, porque é uma posição que Indiana está bem fornecida. Tem o Turner, tem o Isaiah Jackson que lhe rouba o lugar e que é mais novo. E agora eu queria tocar no Isaiah Jackson, por acaso. Sim, acho que sim. Vai entrar no seu último ano de contrato de rookie. Sim. Lá está, tal como o Obi Toppin, passando desse último ano de contrato de rookie, é restricted free agent, mas os Pacers têm aqui uma opção de já estender contrato. Eu acho que vai acontecer, tipo como foi no Nate Smith. Eu acho que também pode acontecer isso. Eu acho que sim, valores simpáticos, como foi com o Naismith. Se tu fores olhar agora para o contrato do Naismith, tem ele 11 milhões anuais, 11 milhões 3 anos. durante 3 anos, é um contrato excelente. Estamos a falar de um grande jogador. Pá, foi dos jogadores que mais evoluiu esta época, é um grande defensor, um jogador sólido no ataque, um bom lançador, portanto acho que foi é um deste tipo de contratos, mais ou menos. Acho que não vai ser tão alto, mas acho que vão conseguir ali alguma coisa perto dos 8, 10 milhões e dar eu logo acho que vai ser por aí. no Isaiah Jackson. E eu acho que vai ser por aí. Temos de ter atenção, o Isaiah Jackson já tem 3 anos de liga, já vai para a quarta época e ainda só tem 22 anos. Ele entrou, na altura, acho que era o jogador mais jovem do draft. É um jogador que tem um potencial bom, é muito atlético. Ainda espero boas coisas dele, sinceramente. E outro jogador que eu meti aqui, que agora fala-se até um bocado a nível de renovação, mas eu tenho lido. Não, nem era Neymar, mas sim, também é o Neymar, já vamos falar dele. É o TJ McConnell, porque ele, a verdade, tem contrato a expirar, mas fala-se muito de uns Pacers ali a compensar o homem, a dar ali um contrato de renovação a ele. O que é que tu achas? Achas que também pode? Eu acho que acredito que pode fazer por causa desta prestação. Acho que sim. Acho que sim. Ele já, a última renovação na altura, falava-se muito e não o queriam ficar com ele. E acharam que Indiana pagou acima do valor que ele tinha. Lá está até por ser aquele jogador da época regular e aquele jogador suplente. Achavam que pagar quase 10 milhões para um base suplente, que houve até alturas em que ele nem era o base suplente. Aliás, mesmo no início desta época, se calhar muita malta que não se recorda, mas ele no início desta época começou fora da rotação dos Indiana. O Nembhard era o base suplente do Haliburton. Ele era o terceiro base, porque o Mathurin é que era do 5 mais o Buddy Hill. Depois aquilo houve ali uma reviravolta toda. Entrou o Naismith, entrou o Nembhard. Saiu o Buddy Hill para o banco e o Mathurin também. Mas o TJ McConnell nem sequer era da rotação. Foi ganhando novamente o seu espaço a pulso. Cada vez que entrava, revolucionava os jogos. O treinador foi obrigado, o próprio Carlisle admitiu, e ele disse mesmo no início da época que foi a decisão mais dura nos 20 e tal anos que ele tinha da NBA, foi ter que comunicar ao McConnell no primeiro jogo da época regular que não ia contar com ele e que ele ia ficar fora da rotação. Diz que foi a decisão mais dura que ele teve como treinador e acredito que tenha-lhe custado, porque o McConnell é aquele jogador que acho que qualquer treinador gosta de ter, qualquer adepto gosta de ter na sua equipa. É aquele jogador que nós dizemos que é o mete nojo. Quando está nas outras equipas odiamos, é um jogador que ninguém gosta, e quando está na nossa equipa é o jogador que mais adoramos, porque é aquele jogador que dá tudo dentro de campo, que se mata, que se atira para o chão, que rouba bolas quando ninguém está à espera, que vai buscar os colegas ao chão, que incentiva, marca uma bola e vai gritar para o banco do adversário. É aquele jogador com fibra que sinceramente acho que toda a gente gosta e acho que Indiana sim, acho que vai. É um capitão. É o jogador mais velho tirando o caso que estás a falar do James Johnson, que não conta. Também é free agent, também. E acho que se calhar vão renovar mais uma vez por um ano com um contrato mínimo. Acho que sim. Exato, também mas acho que o TJ McConnell vão renovar-lhe se calhar com mais 2 anos, para além do que ele já tem. Devem-lhe fazer uma renovação de 3 anos, provavelmente. Fala-se disso. E acho que sim, que acho que é justo. Porque não vou dizer que é a alma, como se diz, o heart and soul das equipas, mas é um bocado isso. E acho que ele merece, sinceramente. E temos o Nembhard. Nembhard que ainda tem mais 2 anos de contrato. Tem este próximo época e tem 25, 26. Mas já se fala de uma possível extensão. Porquê é que já se fala disso? Porque pode ser um jogador de correr o risco, já está-se a valorizar. Aliás, nas playoffs, como já falamos, já se valorizou, não é? Mas se isto continuar, ou seja, os Pacers não resolver este dossiê, o mais rápido possível, sim.
vão ter E um ele problema. pode chegar a um ponto e ser um jogador que vocês têm que pagar uma renovação, vou dizer assim, de 78 milhões por 4 anos. Ou seja, pagar quase 20 milhões. Perto de 20 milhões, sim. Acredito Ou que até 20 milhões. Se o salto na próxima época for se ainda for maior, muito sim. bom, ele vai exigir os 20 milhões. Isso, e ainda por cima, com a subida, ainda para mais ao Lucas, com a subida do Do cap, cap, sim. então é quase É o inevitável. que se tem falado, é tentarem aproveitar já esta fase, tentar renovar já com ele e 3 garanti-lo. aninhos, Eu mais acho que 3 sim. anos e um contrato assim simpático, digamos assim. Eu acho que um pouco à escala que estávamos a falar há pouco do Naismith, acho que Indiana terá que olhar mais ou menos para esses valores, aí acima de 10 milhões, 10, 12 milhões, acho que Indiana Eu acho que ele aqui vai pedir para aí mid-level, 13, 14 é isso que eu milhões. ia dizer, eu acho que ele vai querer à volta de 15 milhões, Eh, perto dos 15 milhões, mas não sei, é ou uma que decisão isso. difícil que tomar. Sim, porque acho que os Ah, Pacers da consciência devem pensar, se nós aguentarmos para o ano, ou aguentar, ou sim, empurrar isto para o ano, o valor dele vai subir e ele, ainda como eu pode digo, ser vai mais chegar aos difícil, 20 milhões. Ser 20, e aí a exigência dele vai ser 20 milhões e aí, epá, lá está. E eles pensam assim, porra, há um ano podemos ter renovado por por valores menos, por menos. Sim. mid-level e agora temos que pagar mais 5 ou 6 milhões, não é? É uma decisão que tenho que tomar. Aliás, eu sou treinador de basquete aqui em Torres da Física e por acaso tenho jogadores da minha equipa que até, entre aspas, em brincadeira, quando viram a série do Nembhard com os Boston, a dizerem que devíamos trocar o Haliburton e dar as chaves da equipa ao Nembhard. Não vou chegar a esse extremo, na altura do Turner e do Sabonis teve que se fazer essa escolha, porque Uhum. viu-se que não dava para estar com os dois, tinham que optar Um por ou um dos outro. dois. Na altura, toda a gente criticou, antes da troca acontecer em si, mas toda a gente criticou a Indiana ficar com o Turner, que supostamente era o pior. Supostamente é o pior, o Sabonis tinha outro nível. São Exato. jogadores diferentes, mas tinha outro nível. Mas eu, por acaso, na altura, também achava que deveriam ter ficado com o Turner, devido ao tipo de jogo que ele tem e principalmente aos assets que o Sabonis podia Sim, conseguir sim. em E troca, viu-se. tanto E conseguiram o viu-se. Haliburton e o Badil na altura. E acho que aqui não se põe isso, até porque o Nembar não é um base puro, ele é entre aspas, um combo guard, joga a um, Yeah, joga a yeah. dois. Yeah, yeah. Ahm, Acho que não se vai pôr esse tipo de decisões, mas realmente se ele continuar a subir o nível pode ser bastante complicado depois renovar com ele. Portanto, acho que eles vão aproveitar e vão tentar, pelo menos fala-se disso, que vão tentar já renovar com Sim, ele sim, sim. durante esta off-season. E acho que sim, acho que os É valores aquele, estarão é ali aquele, no mid-level. eu acho que ele agora, se não tivesse estes playoffs, se calhar ia ser valor de Nate Smith, ou seja, 11 Sim, milhões. Agora sim, que ter visto, ele não, ele vai dizer logo, não, eu quero, lá está, quero como tu mais. dizes, 14, 15 milhões, ele vai Sim, querer acho que mais. sim, acho que é o que vai acontecer. E é como eu acho que os Pacers vão querer, lá está, como estávamos a falar há pouco, a tal renovação antecipada. Agora o jogador pode fazer a tal cena do o betting myself, é apostar nele próprio e dizer não. Mas pode correr muito eh, mal. E nos Sim, últimos sim. tempos temos visto É o que eu cada estou a vez dizer, mais é o isso. betting. Tens o outro lado da moeda, não é? Pode correr muito bem, mas tens o outro lado que é Aliás, tipo, pode correr mal, não é? ele ali até pode correr o risco, sinceramente, de perder lugar não é na rotação, mas perder lugar no 5 inicial. Por exemplo, porem o Mathurin novamente no 5 inicial, ele volta para o banco e ele, entre aspas, fica um bocado ali, corta-lhe um bocado as pernas dele poder ainda dar um salto maior. Portanto, acho sinceramente que vão chegar a consenso e vão acabar por renovar pelos valores que nós falamos, mais ou menos. Yeah, yeah. Ali entre os 12, 13, 14 milhões, acho que deverá ser à volta disso. Exato. De resto, acho que não há assim Acho que mais nada. sim. Não, o Jalen Smith já falamos aqui, não vai player option, por isso Sim, vai pois estar há aí jogadores que para não faz sentido estarmos o, a falar. O de sim, o, McDermott não vale a pena, yeah, não vão yeah, ficar yeah. com O ele. Dermot foi tipo, ok, vamos ter aqui mais um homem de triplo, mas foi na deadline e até o custo não foi. Foi aqui uma pick de segunda ronda. Acho que foi isso. Hum, Já, já nem Ele foi sei. uma troca com alguém, eu já nem me lembro. Foi para os Spurs, mas foi tipo uma pick segunda ronda, acho eu. Que até Foi? foi uma das. Até acho que foi uma das picks que vocês ganharam do Buddy Hield. Se não me falha a memória. Foi isso Acho mesmo. que foi a das picks que vocês receberam do Buddy Foi Hield, isso da mesmo. segunda ronda, Aquilo vocês deram. interligado a troca do Badil depois pelo McDermott. Não foi diretamente, mas foi isso mesmo. Foi. Exato. Foi tipo, a seguir ao Buddy Hield, foi logo a seguir, basicamente, ok, Spurs, tens aqui a pick segunda ronda, opa. Mas sim, acho que, como tu falaste, é basicamente a preocupação para esta off-season vai ser isto: é estes Interno. dossiês, renovar quem interessa, decidir quem é que querem manter no corpo, ali principalmente naqueles jogadores principais, que ainda há pouco estávamos a falar. Tenho aqui, para tu teres uma noção, pronto,
Temos o Turner, que já está na liga, sei lá, quase 10 anos e mesmo assim só tem 28, mas tirando o Siakam, que ainda vamos ver a renovação dele, temos o Haliburton, o Nembhard e o Naismith têm todos 24, e depois temos o Isaiah Jackson 22, Mathurin 21, e ainda temos o Jarrett Walker, que ninguém se lembra dele, que só tem Pois. 20 anos e que pá, espero que tenha alguma evolução durante esta off-season e que é o jogador que eu quero ver para o ano entrar na rotação, sinceramente, da equipa. E tu sabes da minha opinião sobre ele, que eu até pensava que ele até Uhum. podia ser o titular, porque eu estava Sim, no mesmo início, sim. hype mesmo nele e do Falava-se que que eu era vi. entre ele e o Obi Toppin no início da Exato, época. exato, exato. E eu, como sabes, eu também acompanhei um bocadinho a Summer League, dei mais, bastava Também. naquelas delas e gostei muito do que eu vi dele, ali a E ele entrega teve que ele estava a números, dar. ele teve números brutais na. Tudo bem, é G-League, mas teve números assombrosos na G-League. Só que, pronto, o Carlisle também já. Nem sei como é que ele apostou tanto no Nembhard no primeiro ano, mas ele sempre foi E apostou porque criticado por também não não apostar. havia o Haliburton também. Não Sim, havia mas o tinha Haliburton, no tipo, Nembhard, tinha obrigado. o Mathurin também apostou um pouco nele no primeiro ano, que não é tanto tão costume. Ele é Sim, é sim, um sim. treinador um E pouco. o Walker foi tipo, ok, o Topping agarrou o lugar, depois tem o Jackson, não sei o quê, E depois tipo, apareceu o Siakam e e aí ele depois, perdeu assim, ali. quando veio o Siakam, acabou, tipo, para o Jarvis Walker. Agora vamos ver como é que vai ser na próxima época. Mas acho que A, sim. ni- a nível de draft, para irmos embora, vocês têm 3 picks, mas são de segunda ronda. Sim. Ou seja, Bronny James? Perguntaram isso ao Carlisle, ele riu-se, mas disse que não, acho que não. Acho que Indiana não tem, Olha ele, tem se esse calhar interesse. vais escolher a primeira ronda, pá. Eu acho que pode acontecer isso, sinceramente. Acho que toda a gente está a falar ali para Ai, finais de segunda ronda, mas eu acho que pode haver ali alguma equipa numa de ir buscar o LeBron, de picá-lo bem mais cedo. ou manter, para os Lakers, ou Hum, manter. Mas os Lakers não é uma pique só. Ah, não, os Lakers têm Décimo, uma na é primeira ronda. décima, é É porque décima os sexta, depois é a Pelicans, 50ª qualquer coisa. É. porque os Pelicans transitaram, eles tinham poder de transitar a pique, de draftar a pique dos Lakers, transitaram para o ano. Tinham Mas essa. também não sei se os Lakers o vão buscar, sinceramente. Pelo menos com o pique de primeira Epá, ronda. epá, Fala-se eu não nos sei. Dallas, fala-se nos Lakers. O A LeBron, cena é sabemos essa, a que cena é o essa, sabe LeBron é o porquê? GM, mas Não, a questão é que nem é muitos Dallas, a questão é os Suns, porque aquele Matishibia, como é. Já viste o Matishibia dos Suns? Ele sim, sim, tem sim. modo, pá, lunático. É pá, desculpa, adeptos dos Suns, mas eu acho que o homem está em modo lunático. Então, Lucas, quando ele veio com aquelas declarações a dizer que nós estamos num contexto melhor que 26 equipas da NBA, eu tipo, não, tu estás lunático, tu Mas, estás tipo, opá, não, não, ele mas está iam, mesmo. iam tentar encaixar o LeBron com o KD, com o Booker e com o Bill e com aquele. Basicamente ia ser o point guard, pronto, ok, tirava o Booker tipo de point guard, que até atenção, desenrasca-se bem, não é? Mas não é um base, não é um, como vimos contra os Wolves, Sim, sim. basta apertar ali um bocado de cerco na defesa, ele não é um base, não é? E Com a o nível LeBron, defensivo ok, depois mas tem tipo, dificuldades. mas, mas a defensivo, por amor da santa, como é que vai ser aquilo? Aquilo é, aliás, já aquilo já é um bocado insustentável, digamos assim. O Nurkic, coitado, tenta fazer o que pode, não E é o e único. atenção, Sim. e nem condeno o Nurkic, nem Não, condeno, não. que até foi da, tem um jogador que na época regular portou-se bem, a meu ver. Depois nos Sem playoffs dúvida. apanhou ali o Gobert, pronto, não é fácil, não é? E depois o Grayson Allen, coitado, não é? E não pode ser. Depois o Eric Gordon também é outro que não defende, que vem do banco. Pá, fica muito complicado, tipo. Mas é como digo, aquele homem como é lunático pode chegar a um ponto e maluco pegar e vamos buscar o Bronny James para incentivar o pai a vir cá. Whatever. E com isso os Lakers também, com esse medo de poder isso acontecer, podem draftar o Bronny assim, lá está, com essa pick 17 ou isso. Mas Isso é tocando uma nos Pacers, jogada. Eu acho que isso é uma jogada de alto risco. Pronto, só fazendo aqui um parêntese enquanto estamos a falar dos Pacers, mas acho que isso é uma jogada mesmo de risco máximo, principalmente uma equipa estar a draftar. Então, sou com uma pique de primeira ronda, só numa de ir jogar o LeBron, ou é realmente um. Estamos a falar ali num contender que está um jogador de poder ser campeão e mesmo assim lá está, sabem que estão basicamente a mandar uma pique para o lixo por um ano do LeBron, provavelmente é o yeah, que irá acontecer. Ah, não sei. yeah, mas Há pronto. equipas para tudo e há GMs Sim, para sim, tudo, é sim, sim, verdade, sim, mas sim, 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 sim. Mas sobre sinceramente, em os. Indiana isso não vai acontecer, ou pelo menos não Não, acredito não, que não. aconteça. Não, não. E eu Ah, acho que até se tiver o Bronny, eles deixam passar. Tipo, não, acho que não, sim, não acho que acredito. sim. Acho que não Não tem interesse acredito. algum. O Exato. que eu acho que vai acontecer, com base no que tem acontecido nos últimos drafts, Indiana já nos últimos drafts tem tido sempre 4, 5 picos, e o que eles têm feito é juntar 2, 3 para subir no draft, e eu acho que possivelmente vai acontecer o mesmo
Eles vão tentar, possivelmente, eles têm a 36ª, 49ª e 50ª. Acredito que eles vão, até porque lá está, como já falámos um pouco, eles têm já o roster praticamente definido. Sim, mas vocês podem meter estes 3 contratos, segundo me engano, podem juntar em 3 Poderiam. dueis. Sim, 3 poderiam, mas já temos uma equipa tão jovem, já temos tantos jogadores para desenvolver. Acho que não é o foco da equipa. Acho que eles vão tentar juntar ali pelo menos 2 piques e subir um lugar, ou até mesmo as 3 e tentar subir ali para late 20s, não sei, ou para 30, 30 e poucos, e tentar a need claramente que falta ali em Indiana neste momento e toda a gente fala, é um extremo grande, é um small forward ali de 6'8", 6'8", 6'9", ou pelo menos de 6'7" para cima, porque o Indiana tem muitos extremos, mas são todos undersized, o Metron é pequenino, o Nembhard é pequenino, o Naismith é pequenino, o único que tinha físico e que se fala que é o que eles querem desenvolver e torná-lo num small forward em vez de ser um power forward é o Jarvis Walker, porque é claramente um gajo que tem uma build que poderia ser esse extremo alto e que desse dos dois lados do campo, mas acho que é claramente a need que a Indiana tem é um small forward maior, um 3&D, vá, como estamos a falar um bocadinho, não é bem um Anunoby ou um Siakam, mas olha, um Paul George, como estávamos a falar, poderia ser esse jogador, acho que era o jogador que encaixava aqui na perfeição. Sim, sim. Porque não Vamos ver, sei, agora que falas nisso, se mas calhar, no yeah, se draft, calhar podem estar ali a tentar trocar qualquer coisa, embora eu eu acho acho que que sim. a subida deles não vai ser muito grande, vai ser tipo ali final da Não, primeira sim, ronda, acho que provavelmente. ser, se for, se conseguirem, há de ser ali por 5 ou 10 posições, não há de ser por muito. Mas desde É, que eles exato, tenham, exato. se eles tiverem aquele, e isso muitas vezes acontece, desde que tu tenhas aquele jogador que tu queres mesmo ir buscar, que sabes que vai estar ali naquela posição, não me admira nada eles fazerem, porque Exato, as exato. Ter picks ali um alvo. 49, 50, já sabemos que normalmente em 90% dos casos são jogadores que nem chegam a jogar na NBA ou que fazem ali meia dúzia de minutos e acabam por sair. Aliás, a Indiana este ano tem mais 3 jogadores na equipa que nem chegaram a jogar, o Oscar Chiwe, que até foi All-Star e foi o melhor ressaltador da G-League, e o Isaiah Wong, que era de Miami, que eram boas promessas, nem sequer contaram. Portanto, acho que não faz sentido a Indiana estar a ficar com estes 3 picks. Acho que vão juntar pelo menos 2 e subir uma posição, ou mesmo as 3, e tentar ir buscar um extremo grande, um corpo grande, não a pensar no futuro, desculpa, não a pensar no imediato, mas sim a pensar no futuro, daqui a 2, 3 anos, que seja um jogador que possa entrar na rotação. Acho que vai Yeah, ser basicamente o que vão tentar ir buscar no draft. yeah. Não, Portanto, não há muito mais a falar. agora que falas nisso também, acho que se calhar estou Acho aí que com. sim. Eu acho que é capaz. Muito bem. Bem, do meu lado, Lucas, não tem assim mais nada para acrescentar. Tens mais alguma coisa Epá, não. para Olha, acrescentar? só que foi mais uma vez um prazer falar contigo. Adoro falar da NBA, dos Pacers ainda mais. Epá, e para o ano espero que esteja aqui falando dos Pacers na final da NBA. É lá, é É, lá. é um Já queimar outra bocado. vez, queimar mais uma etapa. Então, já te queimou duas, agora a Não, próxima, não. eu. Sinceramente, Embora agora o mais expectável é que para o ano eles até, como é óbvio, não cheguem à final de conferência, porque há equipas que nós sabíamos que este ano eram mais fortes e que estavam lesionadas. Portanto, isso vamos vai ver. sempre depender de muita coisa. Isso não é Depende muito cedo, é muito, o que muito é que os cedo. Sixers vão fazer, por exemplo, nesta Sim, sim. off-season. Os Bucks, embora pronto, os Bucks vão ser os Bucks, não vão estar aqui a mexer grande coisa, mas é principalmente os Sixers e até os próprios Cavs, que há a questão da Donovan Mitchell, mas lá está, é aguardar para ver como é que vai ser. Mas Os em seus setembro próprios já. Magic, também com Ah, mais um ano de evolução. mas se calhar os Magic para o ano podem assinar, voltar aos playoffs e tentar, depende do matchup, lá está, se apanharmos os Celtics, não vamos estar aqui com grandes Eu milagres. acho que sim, Mas tentámos ensinar a ganhar uma ronda, mas depende sempre do adversário, não é? sim. Mas pronto. Bem, então vamos então embora. Essas conversas depois iremos, teremos Sim, tempo. daqui a uns A meses. partir daí, Ainda em falta. setembro, podemos falar disso e também destas decisões de off-season aqui dos Pacers, tanto a nível de draft como também lá está, e as peças vai ser a nível de renovações, não vai estar aqui muita. Só se temos aqui uma grande surpresa, como falaste há pouco, a nível de sign and trade do Paul George, ou Paul George vir Sim, com um não preço bem mais acredito. barato. Não Yeah, yeah. acredito. Bem, vamos então embora. Agora está-me a falhar. Está a falhar aqui por causa da voz. Agradecer aqui pelo Lucas, pela boa hora de conversa que tivemos, a falar dos Pacers também, e também ali de uma coisa ou outra, fora do radar de Indiana. Agradecer, como estava a dizer, aqui ao Luís Lucas. E agora eu pedi para subscrever aqui o canal do YouTube, deixar aqui o like no vídeo, que ajuda sempre na questão do algoritmo. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Twitter, no X, que estamos lá, e também no Instagram, no Threads. E também, pá, lá está
subscrever também nas nossas plataformas de podcast também. Lá está, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos nessas todas. Um grande abraço a todos e mais uma vez agradecer aqui ao Luís Lucas pela mais uma bela conversa que tivemos aqui em relação aos Indiana Pacers. Até à próxima, malta. Fiquem bem. Tchau, tchau.